O cenário político nacional após o clamor das ruas, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa o impacto das pressões sobre a crise política e econômica do país é o jornalista Eugênio Butti, professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, colunista do Estadão e da revista Época. Eugênio Butti foi presidente da Radiobras no governo Lula. Muito obrigada por estar conosco. E depois das manifestações, o que nós estamos querendo ouvir dos nossos convidados é a avaliação sobre o recado das ruas, nas duas manifestações, tanto do dia 16 como do dia 20. Maria Lídia, boa noite ao telespectador. É um exercício um tanto difícil entender o recado das ruas. Eu começo pelas manifestações do PT, ou as manifestações pró-governo. É incrível porque a crítica mais contundente ao governo vem dessas manifestações, que rejeitam, repelem a principal linha que o governo desesperadamente e com todo o mau jeito do mundo tenta implementar, que é a política econômica representada pelo Joaquim Levy. A oposição ao Levy é total nas manifestações de rua, que, no entanto, dizem apoiar o governo Dilma. Como fazer para decifrar essa contradição? É um recado difícil de entender e de explicar. Do outro lado, as manifestações pelo impeachment também têm o seu aspecto bizarro, por assim dizer. Porque, normalmente, as manifestações afloram de um movimento mais profundo, que é contínuo, que é organizado, que é persistente. As manifestações pelo impeachment são uma espécie de happening. Isso tem acontecido, por mais nobres que sejam as intenções de muitos que lá estão, por mais admirável que seja o exercício da cidadania, daqueles que se opõem, mas não há nada de consistente na articulação dessas manifestações e muitas vezes elas se perdem num exercício quase que de narcisismo. A quantidade de selfies, o pau de selfie impera nas manifestações. Pois é, eu sou sua leitora, eu li seu artigo na semana passada sobre o pau de selfie, em que esse exercício de narcisismo e que passando a ideia, até o figurino da própria manifestação, escrito por você isso, passando uma ideia de que estava ali muito mais privilegiada a forma do que o conteúdo. Sim. Eu pensei muito nessa sua avaliação, porque depois o Instituto Datafolha fez uma pesquisa e na pesquisa aparece uma coerência que é conteúdo, que 80% das pessoas queriam ou renúncia e outros ou 80 e poucos o impeachment. Ou seja, tem uma coerência e fui para a rua para isso. E é muita gente esse percentual nos 80%. Pois é. E do lado também daquela manifestação organizada também pelo PT, pelos movimentos sociais, apareceu a coerência na hora da opinião, porque somados o regular e o apoio ao governo, o percentual fica Dilma. Isso. Não é fora Dilma, fica Dilma. Isso. Então, os dois grupos, performáticos, um com as suas bandeiras vermelhas, os outros em verde e amarelo, privilegiando forma e etc. Mas também no conteúdo, na hora da pergunta, eu sei porque que eu estou aqui. Isso não é conteúdo? Isso é conteúdo. Você tem toda a razão. E isso até me ajuda a explicar essa análise que eu jogo com muita ênfase sobre a forma. A forma aparece com uma certa dose de narcisismo, em algo que se assemelha a um corso cívico carnavalesco, Existe o traje, existe o figurino, mas as pessoas têm uma opinião de que Dilma deve sair. Só que se nós formos um pouco mais fundo, há motivação de impeachment de um lado, de outro lado uma outra motivação que teria a ver com crime eleitoral, pedalada, renúncia. Não querem Dilma, querem fora Dilma. Mas outra vez aí aparece o problema. Há uma inconsistência na constituição dessa demanda. Quem que falou recentemente com consistência? O Banco Itaú, presidente do Banco Itaú. Bradesco. Bradesco. Também, anteriormente, em Ultrabu. New York Times se manifestou nessa direção,
que não há elementos para que se configure um cenário claro de impeachment. A presidente renunciar é um ato voluntário, é um ato de decisão que cabe só a ela. Então vamos falar do impeachment. Falta consistência. Isso chama atenção. Eu tenho imenso respeito pelos manifestantes que vão às ruas pedindo o fim desse governo. Motivos não faltam para que a gente esteja pelas tampas com essas trapalhadas. Elas são tantas. A crise é política, econômica, sem dúvida, ou ética? Não, há uma crise política, há uma crise econômica, há uma crise ética também. Nós acabamos de ver o comentário de Bob Fernandes, muito oportuno, porque não há críticas à corrupção do outro lado, só se critica a corrupção do PT nas manifestações de rua pelo impeachment. Mas é porque é o governo de plantão? Interessa falar de outros governos? Isso hoje é uma resposta à população? Não se trata de ser um outro governo. Nós estamos hoje lidando com uma denúncia muito grave envolvendo o presidente da Câmara, que é o terceiro homem na hierarquia. Ou seja, é o terceiro nome a exercer a presidência da República no caso de falta dos dois primeiros, que são o presidente e o vice-presidente. Isso não se refere a outro governo, isso se refere à situação do nosso país. Há denúncias graves contra outras... O presidente do Senado também, que ainda formalmente não foi denunciado. Então, nesse sentido, nós vivemos uma crise ética, não podemos sonegar ou não podemos minimizar esse dado, mas talvez nós vivamos uma crise ética também do ponto de vista daqueles que se manifestam. Falta fundamentar melhor essas denúncias. O nível de improviso no governo, sem dúvida nenhuma, é tão grande, mas na oposição e nas manifestações também, que surge aquela pergunta, tudo bem, se derrubar a Dilma, o que acontece? Os bancos estão dizendo, isso aumenta a instabilidade, quebra certas expectativas de previsibilidade que são essenciais no Estado de Direito, no regime democrático. Então, qual é a alternativa? Como se constrói essa alternativa? Aí nós temos um grande vazio. Por isso que eu chamei a atenção para esse lado um tanto fútil que apareceu na manifestação. O ministro Edinho Silva, ele quando comentou sobre as manifestações, ele conclamou a um entendimento, a uma abertura ao diálogo, a uma responsabilidade coletiva para a busca de caminhos para a superação da crise. Perfeito. Você vê sinais da possibilidade dessa união de esforços, de um entendimento situação-oposição? Mais do que isso. Não há saída para o Brasil se não for na base de um diálogo que reúna as principais referências de lados opostos, mas responsáveis. O Brasil precisa disso. A polarização, ela não pode ser alimentada indefinidamente. Isso não traz uma solução institucional. O Brasil depende do diálogo, não apenas dos líderes, os quadros médios. O país depende de dialogar e de encontrar entendimento. O ministro Edinho Silva, quando lança essa bandeira, mesmo Dilma falou isso logo após a sua eleição. Okay. É engraçado que ela fala em diálogo, mas ela não citou o nome de Aécio Neves nas suas primeiras declarações. Então, eles acertam, mas quem quer dialogar precisa também reconhecer erros, e a gente não vê isso acontecendo. Isso preocupa ainda mais. Muito obrigada, Eugênio Butti. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.